Olá pessoal do primeiro ano, nesta videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre o último capítulo a ser trabalhado neste bimestre, que é o módulo 2, capítulo 2, Fonemas e Letras. Bom, o livro interativo de vocês conta com um suporte imenso, além do livro interativo em si, conta com vídeos, lá você encontra também este pequeno resumo do conteúdo a ser trabalhado durante todo este módulo. Então, quando eu desço para cá, vocês vão encontrar aí um mapa mental, um resumo totalmente esquemático sobre todos os conteúdos que serão trabalhados na unidade, fonema, o que é um fonema, ou seja, é a menor unidade sonora que cria diferenças de sentido dentro de determinada língua. Você vai ver também os tipos de fonemas, isso tudo é uma revisão do que você aprendeu lá no sexto ano, que provavelmente já deve ter esquecido algumas coisinhas, mas aí a apostila traz para você não somente o livro interativo, como a apostila física, vídeos e também esse esqueminha para você estudar em casa. Você encontra também lá os tipos de fonemas. Nós temos aí 3 tipos de fonemas: consoantes, vogais e semivogais. Tudo bem? Tem aqui o conceito de consoantes, o conceito de vogais e o conceito de semivogais. Bom, em consoantes você encontra também um resuminho sobre o que é um encontro consonantal, que é o encontro de 2 fonemas consonantais seguidos, que podem ou não estar na mesma sílaba. Quanto à vogal e à semivogal, você encontra os encontros vocálicos. São 3. Não sei se você lembra, mas aqui está tudo especificado: ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é uma vogal mais uma semivogal numa mesma sílaba, ou seja, não separa. Tritongo é quando eu tenho três vogais numa mesma sílaba sem se separar. O hiato é quando eu tenho 2 vogais também, diferentemente do tritongo, mas eu separo essas sílabas, ou seja, como está falando aqui, sílabas diferentes. Então eu tenho ditongo, tritongo e hiato. Lá também vai estar especificando um pouquinho sobre o que é sílaba, a diferença de sílaba tônica para sílaba átona. Aqui você vê só a sílaba tônica, que é aquela que tem maior intensidade, e a sílaba átona é o oposto da sílaba tônica, é a sílaba que tem menor intensidade. E quando eu falo em sílaba tônica, eu estou falando de tonicidade silábica. E aqui também falo um pouquinho sobre a classificação das palavras quanto à tonicidade das sílabas. Se for a sílaba tônica a última, ela vai ser classificada esta sílaba como oxítona. Se a sílaba tônica é a penúltima, ela vai ser paroxítona. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela vai ser classificada como proparoxítona. E aqui também tem alguns exemplos que você também pode ver na sua apostila e também neste vídeo. Aí nós entramos num conteúdo que também é de importância, que é a ortoépia, a prosódia e a ortografia. Ortoépia, o que é? Já está bem especificado aqui. A parte da gramática que estabelece regras para a pronúncia das palavras e também dos fonemas, ou seja, dos sons representados pelas letras, pelas consoantes, pelas vogais e pelas semivogais. A prosódia estabelece regras para o acento tônico, ou seja, quando eu devo utilizar os acentos tônicos. E a ortografia é a convenção social que determina como as palavras de determinada língua devem ser escritas. Por ser uma convenção, pode mudar com o tempo. Bom, aqui eu fiz também o que você deve aprender quando você estuda o módulo 2, o capítulo 2. Primeiro elemento, a fonologia estuda o sistema de sons de uma língua e o modo como eles são escolhidos e combinados para produzir sentidos. Segundo, os fonemas são unidades mínimas de som que podem implicar mudanças de sentido. Cadê? Mudanças de sentido quando são trocados uns pelos outros.
Não há necessariamente correspondência entre letra e fonema. São 3 os tipos de som da língua portuguesa, que eu acabei de falar: vogal, semivogal e consoante. Na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal, isso aqui é importante, tudo bem? O encontro de uma semivogal e uma vogal, ou vice-versa, é denominado ditongo. Ditongo, vogal mais semivogal e não separa. O encontro de uma vogal e outra semivogal é denominado tritongo. Não se separa. Também, assim como ditongo. Ao encontro vocálico em sílabas diferentes, dá-se o nome de hiato. Quando eu tenho duas vogais, por elas serem fortes, as duas, então eu devo separá-las. Hiato. O encontro de duas consoantes da mesma sílaba ou em sílabas vizinhas é chamado encontro consonantal. E o que é o dígrafo? Dígrafo é um conjunto de letras que representa um único fonema. Então, a diferença de um encontro consonantal para um dígrafo é a seguinte: encontro consonantal eu tenho duas consoantes, só que essas duas consoantes vai possuir dois fonemas. Por exemplo, eu tenho a palavra apto, eu tenho o P e o T junto, mas aí quando eu pronuncio a palavra apto, sai o som do P, mesmo que mudo, e sai também o som do T. Então aí nesse caso eu tenho um encontro consonantal. Agora, quando eu tenho lá um dígrafo, vai ter o encontro de duas letras, só que essas duas letras vai possuir apenas um som. Por exemplo, é o caso do RR. Por exemplo, carro. Não tem o carro. Não, eu não pronuncio dessa forma. Simplesmente carro. O RR representando simplesmente um fonema. A ortoépia estabelece regras para a pronúncia dos fonemas seguindo as normas urbanas de prestígio. Você pode dar uma olhada lá na sua apostila, tudo bem? Vai ter mais especificações quanto a isso. E a prosódia estabelece regras seguindo as normas urbanas de prestígio para a entonação das palavras e para a colocação da sílaba tônica. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou falar, eu vou indicar, aliás, um vídeo que está no seu livro interativo que você já deve ter visualizado. Até daqui a pouquinho.